E aí, pessoal, vamos mais uma introdução a falar um pouco do movimento que está acontecendo pelo mundo afora. Nós falamos nos vídeos anteriores a respeito do anticristo, né? Que ele vai mudar tempos, vai mudar leis. Ainda tem algumas coisas que a gente ainda não falou ainda a respeito do anticristo, né? Que como ele também pode ser um homem que não vai ter desejos de mulher, como a Bíblia descreve. Mas eu achei muito interessante e quero expor para você o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai um pouco mostrar para a gente o que estamos vivendo agora. Tá? Sabemos que as leis estão sendo mudadas, os tempos estão sendo mudados, mas aqui tem coisas muito importantes no livro de 2 Tessalonicenses. Eu gosto de pegar esse pequeno livro assim, pegar um versículo e esfolhear aquelas letras ali, aqueles versículos ali, mostrar para a pessoa que existe mais coisa quando você lê ali o livro. E com isso, eu entendo que a gente acaba explicando melhor, né? E observando essa passagem, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas é muito importante que você preste atenção, veja do começo ao fim. Nesse livro, ele mostra um pouco do que vai acontecer, do anticristo. O apóstolo Paulo, quando ele envia essa carta para os Tessalonicenses, a segunda carta para os Tessalonicenses, ele se preocupa com detalhes, né? No capítulo 2, ele se preocupa muito com o que estava acontecendo naquele momento. Muitas pessoas não dão muita atenção para isso, mas se você observar em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele começa corrigindo um erro que estava tendo naquele momento. Eu vou fazer essa leitura para você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ponto. Se você olhar nesta mensagem, você vai prestar atenção que ele estava falando para os Tessalonicenses o que estava acontecendo naquele momento. Ele se preocupava com os Tessalonicenses porque os Tessalonicenses estavam dizendo, alguns deles se levantavam, falsos profetas, se levantavam dizendo, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Só que ele fala para eles que para não remover facilmente das mentes o que ele já tinha ensinado, que era a sã doutrina. E o que me chama a atenção é que naquele tempo já existia falsos profetas. Você vai observar o apóstolo Paulo dando ao povo o ensino para não seguir os falsos profetas, os falsos mestres. Aqueles que diziam ser de Cristo, mas ensinavam o povo outra doutrina. Dizia servir o Senhor, mas no fundo eles blasfemavam contra Deus, ensinavam o povo a andar nos caminhos errados. Não está acontecendo hoje isso? Se naquele tempo já era ruim, imagine hoje, que o conhecimento se multiplicou, a ciência se multiplicou, né? E estamos vivendo paralelo ao que estava lá atrás.
Observe que neste ensino o apóstolo Paulo corrige os tessalonicenses naquela época. Até o versículo 2, no final do versículo 2, ele mostra para que o povo não siga, mas era para eles, para não dar ouvido a eles. Ele fala direto para eles: veja, não siga, não dê atenção a esses que estão falando que chegou o momento. Não tinha chegado o momento. Só que no versículo 3, eu quero que você preste bastante atenção. No versículo 3, ele vai mostrar, vou até me aproximar aqui de você, ele vai mostrar algo que vai acontecer no tempo exato da vinda de Jesus, que vai anteceder a vinda de Jesus. Se lá naquela época e hoje já tinha falsos profetas, só que ele demarca o que haveria de acontecer antes de Jesus. No versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha só que importância que nós devemos dar às Escrituras. Mensagens claras e nítidas sobre quando viria o tempo do fim. Veja só, no versículo 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Jesus falou isso nas passagens do Princípios de Dores. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda do Senhor, que ele fala do versículo 1 ao versículo 2. A vinda do Senhor não vai acontecer. É isso que ele explica para os Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós não estamos vendo? Depois que a pandemia veio, quantas pessoas você viu abandonar a Cristo? Quantas pessoas você viu falando, cantava para Cristo e hoje já não canta mais? Louvava. Quantos que pregava já abandonaram o Senhor? A apostasia, apostatar, abandonar o caminho, abandonar a fé, deixar de servir. O apóstolo Paulo então explica que antes que pudesse acontecer a vinda do Senhor, aconteceria primeiramente a apostasia, o abandono da fé. E hoje nós estamos vendo o abandono da fé. Nós estamos prestando atenção que o mundo está igual. A mudança de tempo está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Austrália, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na China, principalmente na China, está acontecendo na África, está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na França e em muitos outros lugares. O que estamos vendo é o começo do fim. E eu vou falar para você, já estamos tão perto da vinda do Senhor, nós não podemos, lembre-se que eu vou falar uma coisa para você, antes de terminar isso aqui. A Bíblia fala para que nós não date dia e hora, porque o dia e a hora nem Jesus sabe. Esse dia está reservado ao Senhor, a Deus. E a Bíblia fala que olhai para o tempo, conheçais o tempo, olhe e veja o que está acontecendo, conheça o tempo. Quando a figueira florescer, jaz o tempo. É isso que a Bíblia fala. Para nós olhar para o tempo. O que significa? O tempo vai nos identificar o quê? O tempo vai mostrar apostasia, vai mostrar filho matando pai, pai matando filho, vai mostrar um monte de situações. A lua se convertendo em sangue, o sol se escurecendo, terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões. Então isso tudo mostra a vinda do Senhor. O tempo chegou. Nós estamos dentro desse espaço de tempo.
Então, prosseguindo a leitura aqui, eu vou te mostrar algo. Primeiro, antes de Jesus vir, vai acontecer apostasias. Estamos ou não estamos dentro das apostasias? Já está aqui, já chegou para nós. Aí, continuando a leitura, ele diz assim: e seja revelado o homem da iniquidade. Sabe o que me chama muita atenção? É que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio na vinda de Jesus antes da tribulação. Mas veja só que nesse versículo, tem vários versículos, mas eu estou passando só aqui, deixo bem claro para você. Quero ater-me só a essa passagem aqui, tá? Diz assim, que virá a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse versículo aqui diz que primeiro vai acontecer a apostasia e depois o homem da iniquidade, quem é? O próprio inimigo. Virá. Tá? Ele virá, e o filho da perdição. Sem que antes de Jesus vir vai acontecer a apostasia e vai surgir este homem, o filho da perdição. Ele vai surgir no cenário. Aí no versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele vai ser tão atrevido que vai sentar no santuário de Deus. Continuando no versículo 5 de 2 Tessalonicenses, diz assim, capítulo 2, não vos recordais de que, ainda convosco, ele fala que ele, quando estava junto com os Tessalonicenses, eu costumava dizer-vos estas coisas. Ele ensinava os Tessalonicenses a respeito da vinda do Senhor. E agora, no versículo 6, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora, tem uma coisa aqui. A gente entende que isso aqui, esse que o detém é a igreja. Tá? A igreja o detém. A gente entende que a igreja está barrando a vinda do anticristo. Veja só. O mundo está pedindo para que a igreja saia. Tá? O mundo. Porque tudo que uma pessoa fala, muitas pessoas se levantam. Se a pessoa fala assim, não, eu não vou, como aconteceu com a Bruna Carla, eu não vou no casamento. Todo mundo ataca ela. Porque ela é um calo no caminho deles. A igreja é um calo, porque a igreja detém o caminho deles. A igreja está no caminho deles para eles fazerem aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Aí onde que vai começando a perseguição. Mata um aqui, prende outro acolá, prende pastores, né? Eu quero te lembrar outra coisa. Muitos ataques que estão acontecendo hoje a pastores pode não ser real. Eu vou te dizer isso aqui. Por quê? Porque o espírito da maldade já está na terra. E ele está trabalhando firmemente para que a igreja, muitas pessoas não confiem mais na igreja. E com isso, eles desacreditar e muitos deixar de acreditar e sair. Porque ele precisa, porque essas pessoas, a igreja será retirada e o joio do trigo vai ser separado. É preciso que aconteça isso. Então eu estou te falando para que você atente aos fatos que estão acontecendo agora no mundo inteiro. Tá? Hoje é 27/6/2022. Então a igreja, eu percebo que o mundo deseja que esse povo vá embora. Esses ataques que eles estão tendo
essa tentativa de prejudicar a igreja mostrando que eles dizem, sem falar, nós não queremos vocês aqui, nós queremos fazer o que nós queremos fazer aquilo que eu desejo, mas não queremos que vocês nos atrapalhem. O que vocês têm nos incomoda. Se o que vocês falam nos incomoda, vai embora. É isso que eles estão fazendo. O mundo deseja que a igreja saia da terra para que eles façam aquilo que eles querem. No versículo 7, vai dizer assim: com efeito, o mistério da iniquidade já operava lá. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Lembra que eu falei da igreja? Eles esperam que agora o que está detendo eles saia do mundo. Eu, com esse versículo aqui, eu quero deixar para você bem claro. Jesus agora não demora mais. Eu vi um vídeo há poucos dias de um pastor muito importante, Lamartine Pozzella. Ele falando que uma pessoa estava em Israel, tem uma lojinha em Israel, um amigo dele, e essa pessoa então declara que uma pessoa dos Estados Unidos foi lá para Israel e passou lá para poder comprar algo na lojinha dele. Quando essa pessoa comprou, o comerciante perguntou, você vai pagar em cartão? Ele falou, vou. E ele não enfiou a mão no bolso. Ele pagou com a mão. Já estava implantado o chip. Está mais perto do que antes. Eu quero dizer para você, se prepare. Porque agora Jesus vem, porque a operação do erro já chegou. Já está trabalhando. Se prepare porque Jesus agora não demora mais. Fica aí a minha alerta, eu poderia dizer aqui que senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira, no meu caso aqui, e seria horas e horas falando sobre esse versículo. Então, deixo esse alerta para você, que Deus te guarde e fique atento, se prepare, volte a orar, volte a ter comunhão com o Senhor, volte a ter comunhão com a igreja, obedeça às escrituras que está aqui na minha mão, obedeça às escrituras, fique firme, que pode vir mais coisas e Deus vai te guardar. Debaixo das asas do Onipotente descansarás. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Fica com Deus.